Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nesta aula hoje nós vamos falar a respeito de práticas e ordenanças. Práticas e ordenanças bíblicas. Vamos começar falando que aceitar Jesus é maravilhoso, é uma das melhores coisas. Vamos dizer que é a melhor coisa da vida, né? O nascer de novo, casar-se, né? Enfim. Mas aceitar Jesus é demais. E é a partir deste momento que você pode, de fato, se relacionar com Deus e não existe nada melhor do que isso. Nós somos discípulos, tá? Nos tornamos discípulos a partir deste momento e devemos responder ao amor que nós recebemos. Como é que nós vamos responder a isso? Com compromisso, com afeição e obedecendo às ordenanças. Aquele que me ama me obedece, diz a Bíblia, João 15. Tá? Falando a respeito de práticas e ordenanças, vamos começar falando um pouco a respeito de ordenanças, tá? Vamos falar sobre o batismo? Muito bem. Nós vamos usar como referência Mateus 28:19, que diz assim: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nós vemos aí? Primeiro, que o batismo é um anúncio público, é um comprometimento, é um compromisso que se faz, uma aliança, um pacto público. E neste momento, o que ocorre? Eu gosto muito dessa analogia, porque de fato é o que é. A cerimônia do batismo é uma cerimônia de sepultamento. Nós morremos com Cristo, somos enterrados nas águas do batismo com Cristo e ressurgimos a partir de então como novas criaturas, ressuscitamos com Ele. Mais uma referência bíblica, Marcos 1, versículos de 3 a 5 diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. O que nós vemos aí também? Primeiro, no ato do batismo, o que acontecia? Uma demonstração pública de arrependimento dos pecados. Naquele momento, era declarado, a pessoa declarava: eu deixo para trás todos os pecados, eu me arrependo de tudo que eu já fiz contrário a Deus, errando o alvo, que afetou tudo aquilo que eu fiz e afetou o meu relacionamento com Deus, porque Deus não pode se relacionar com o pecado. Deixo para trás. Arrependimento é mudança de rota, é uma virada aí, ó, de 180 graus. Estava indo na direção errada, vou para a direção certa. Então, demonstração e arrependimento de pecados. O batismo em si não tem poder para salvar, isso é importante você entender. Quem salva? Quem tem poder para salvar? Jesus Cristo. O batismo, o ato do batismo, não. Nós não somos batizados, portanto, para ser salvos, mas nós nos batizamos porque já somos salvos. Anota essa aí, que essa é boa, hein? Para você guardar esta frase no fundo aí do seu coração. Vai te ajudar a entender o porquê, caso você não seja batizado ainda, o porquê você deve se batizar. Condições para ser batizado. Agora eu vou citar os textos, mas não vou lê-los para vocês, tá bom? Mas como tarefa, você tem a tarefa de averiguar tudo que eu estou falando. Não acredite em mim, nem em nenhum pastor ou professor. Confira na palavra. Se estiver na Bíblia, é porque está certo. Se eu disser e não está na Bíblia, desconfie, não necessariamente está certo. Pode ser uma opinião pessoal minha, ou se algo que eu falar for antibíblico ou contrário à Bíblia, com certeza eu estou errado, tá bom? Mas condição, primeiro, crer de todo o coração. Atos 8, 36 a 38, você vai entender isso. Nesse texto fala a respeito de como Felipe explicou um texto de Isaías para o eunuco, e o eunuco veio a se batizar após esse entendimento. Então, é necessário que você creia de todo o coração. Segundo, você deve se arrepender. No grego, a palavra que aparece ali é metanoio, que significa mudança de mente, conversão, deixar hábitos que desagradam a Deus. Leia lá depois Atos 2, versículo 38. Tá? Sem mais delongas, nós vamos para uma segunda ordenança bíblica, a Santa Ceia. A Santa Ceia foi instituída por Jesus na noite em que ele foi traído. Dê uma olhada lá em 1 Coríntios,
capítulo 11, de 23 a 28, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O pão representa o corpo de Cristo que foi esmagado, moído, judiado. Né? O vinho representa o sangue de Jesus que foi derramado até a última gota para pagar a pena que nós não poderíamos pagar, a pena pelo erro do homem, pelo pecado cometido pelo homem, pelo desrespeitar da lei de Deus, pelo descumprimento da lei de Deus. Ele morreu em nosso lugar e nós tomamos a Santa Ceia e sempre nos lembramos disso. Até quando? Até que Jesus volte. Então é uma ordenança para fazermos até a volta de Cristo. Tá? Celebramos a comunhão, o relacionamento. Eu gosto demais. Quem já me conhece sabe que eu sempre gosto de citar João 17. Porque João 17, Jesus fez a oração antes de ir para a cruz e nesta oração ele orou por mim aqui no futuro. Ele fez uma oração por todos nós que estamos aqui no século 21, todos aqueles que crerem em mim no futuro, Senhor. Jesus falou assim, aqueles que virão a crer em mim, ele orou por nós ali, antes de ir para a cruz. E ele falou a respeito da unidade. Na oração ele falou que eles sejam um entre eles, tenham comunhão, sejam um, para que eles possam se tornar um conosco, assim como eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo somos um, que eles sejam um para que se tornem um conosco. Tá? Então, quando nós fazemos isso, tomamos a Santa Ceia, celebramos a unidade. Isso deve ser feito com frequência. Com que frequência? Cada igreja tem a sua prática, mensalmente, trimestralmente, anualmente. Tá? Mas o importante é que isso seja feito como uma prática constante até a volta de Cristo. Tá? E antes de tomar, você viu que os versículos falam: examine o seu coração, veja se há alguma falha. Se o Espírito Santo apontar alguma falha para você, ou se você identifica e sabe que está errado em alguma área, antes de tomar a ceia, se arrependa, peça perdão. Se você está com algum problema com algum irmão, errou com alguém, com a sua esposa, com seus filhos, antes de tomar a ceia, se acerte, se ajeite, peça perdão, se reconecte com essa pessoa antes de tomar a ceia. E quais são as demais práticas que rapidamente eu vou expor a vocês aqui? 3 práticas comuns que as igrejas, principalmente nós como igreja, porque igreja não é um templo físico, igreja não são 4 paredes, um galpão, uma casa, uma sala, um grande salão, não. Igreja somos nós somos pedras vivas que formam a igreja de Cristo, formamos o corpo de Cristo, ele é o cabeça e juntos formamos a igreja de Cristo. Tá? Mas a prática que a Bíblia nos orienta em relação ao ser igreja, a primeira prática que eu vou destacar são os dízimos. Você já conhece, existe certa polêmica em falar sobre isso. Muitos aí não concordam com a prática do dízimo, mas a prática do dízimo é bíblica. Tá? Se você for ver, ela é anterior, inclusive anterior à lei. Tá? O primeiro a dar o dízimo de tudo que tinha foi Abraão, tá? Que levou o dízimo e entregou a Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote. Olha só, isso está escrito lá em Gênesis 14, de 18 a 24, que diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E ainda, aqui, Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Ainda antes de Abraão, né, a gente conhece como Abraão mais comumente, mas Abraão é Abraão porque Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Isso é tema de um outro estudo, mas só para você entender, ele deu o dízimo antes do nome dele ter sido mudado por Deus. Tá? E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as pessoas e os bens, toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Enfim, e aqui continua. Mas o importante é você entender aqui: Abrão deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque, que para quem já estuda a Bíblia há um certo tempo, conhece um pouco de teologia, já tem um conhecimento panorâmico da Bíblia,
sabe que Melquisedeque é uma figura de Cristo, tá bom? Então ele entregou ao sacerdote, rei de Salém, rei de paz, todo o dízimo de tudo que ele tinha. Nós temos outros textos aqui que nós podemos citar e eu vou citar para que você possa estudar, tá bom? Então aqui, ó, primeiro a gente identifica um costume já estabelecido lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, lá desde Abraão, tá? Nós temos aqui Abraão reconhecimento que prosperidade, ele entregou o dízimo porque Deus o prosperou. E quando ele faz essa entrega do dízimo, ele está atestando, reconhecendo que toda prosperidade é divina, que a prosperidade é divina, tá? Então, entregue em espírito de culto e adoração a Deus o seu dízimo, que isso vai ganhar um significado ainda maior. Muitas pessoas fazem essa entrega de dízimo com medo de Deus, né, pesar a mão ou algo do tipo. Mas veja só, quando você faz isso de uma maneira voluntária e com alegria e numa atitude de prestando culto a Deus em adoração, isso tem um significado além, muito além. Então é isso que eu estou procurando passar para você. Algumas outras referências. Números 18, 20 a 32, você vai ver que um dos objetivos da entrega do dízimo na Bíblia é justamente o sustento do sacerdócio. Uma outra aula para você aprender a respeito da divisão das terras na terra prometida de Canaã, que foi conquistada, né, com o general Josué à frente, e o povo conquistou. Quando eles entraram na terra de Canaã e a possuíram, a terra foi dividida entre as 12 tribos de Israel, na verdade entre 11, porque uma das tribos, Deus determinou que essa tribo serviria no templo, a tribo de Levi. Tá? Então uma das finalidades do dízimo era esta tribo que não teria uma herança física, ela viveria dos recursos das outras tribos que ofereceriam, pagariam o dízimo para que a tribo de Levi se dedicasse com exclusividade ao sacerdócio, ao cuidado do templo. Deuteronômio 14, 22 a 29 também fala sobre um outro objetivo da entrega do dízimo, que tinha a ver com beneficência, necessitados, órfãos, viúvas, que precisavam ser acolhidos de alguma maneira. E aqui hoje em dia, nós como igreja temos um papel social muito importante a cumprir no trabalho com ação social, e os dízimos, biblicamente falando, também tem a ver com isso. Esse é um dos propósitos, ok? Malaquias 3, 8 a 10, um texto conhecido, Malaquias 3, 10, super conhecido, tá? E de acordo com a lei, deveriam se trazer dízimos e também ofertas à casa do tesouro. Tá? Isso tem que ser bem direcionado, administrado. O objetivo, no final das contas, é realizar a obra de Cristo aqui na terra. Já que aqui, neste texto de Malaquias, toca-se no ponto dízimo e também ofertas também fazem parte das práticas cristãs, bíblicas, dentro do contexto de igreja. Tá? Só para você entender, na Bíblia se fala sobre dinheiro, você tem a palavra dinheiro aparecendo 99 vezes, olha, bastante. Tá? No Sermão da Montanha, só no Sermão da Montanha, um sermão super conhecido bíblico que você vai identificar nos evangelhos, tá? São 107 versículos, entenda, 107 versículos contabilizando os relatos de todos os evangelhos, tá? 22 se referem a dinheiro, olha só isso. 49 parábolas de Jesus, das 49, 24 fazem menção a dinheiro. Tá? Então é importante você entender que dinheiro, tem gente que tem, cristão que tem um receio, uma dificuldade, uma dificuldade de falar sobre dinheiro, como se diz, eu estou procurando a palavra certa aqui para usar. Tem uma dificuldade mesmo, acha que é polêmico entrar no assunto dinheiro, administração financeira, como se fosse um assunto que, biblicamente falando, não se trata, que a Bíblia não fala sobre dinheiro, mas não, pelo contrário, a Bíblia fala sobre dinheiro. Administrar, economizar, gerir bem os recursos que Deus te dá é essencial, é o princípio da mordomia bíblica. Tudo que nós temos é de Deus e nós devemos administrar o que é dele bem e fazer isso render, prosperar. Então, falar sobre dinheiro não é uma coisa fora do padrão, não. É algo que todos os cristãos devem estudar, falar, porque a Bíblia fala sobre isso. Tá? Os valores o que a gente precisa entender? Que os valores do reino são inversos ao do mundo.
Tá? No mundo, quem mais ajunta, mais tem. Já na Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 9, 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Quem semeia pouco, pouco ceifará. Nós devemos semear com abundância e com alegria. Tá? Então reajuste o seu foco. Ofertar não é uma obrigação, é privilégio. Guarda isso. É privilégio, nós temos o privilégio. Anota aí mais duas referências para você estudar. 1 Coríntios 29, 17, perdão, 1 Crônicas 29, 17 e 2 Coríntios 8 e 9. Tá? Jesus sendo rico, olha só mais um exemplo aqui, Jesus o nosso maior exemplo. Jesus sendo rico se fez pobre por amor a nós. Ele é o nosso principal exemplo. Leia isso em 2 Coríntios 8 e 9. Tá? A terceira prática para nós encerrarmos esta aula. Celebração coletiva. Por que nós nos reunimos, temos os cultos na igreja e celebramos, né? Fazemos essa celebração de comunhão coletiva num culto público aberto a todos? Porque isto é uma prática cristã e é Bíblia. O que o cristão faz é porque a Bíblia orienta a fazer, entenda isso. Tá? Então, Jesus, olha só que curioso, via de regra aqui no Brasil, né? Em outros países isso pode ser diferente, mas aqui no Brasil nós costumamos ter o nosso culto principal aos domingos. E é o entendimento que muitos fazem, isso já é cultural dentro do nosso país, é que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, culturalmente falando, o domingo acabou sendo escolhido como o dia principal de celebração da semana. Tá? E aí, neste momento, é o momento de a gente ouvir a palavra, é o momento de louvar a Deus junto com os irmãos. Isso não quer dizer que você não vai fazer isso individualmente ou na sua casa, pelo contrário. Tá? Você vai fazer lá primeiro e depois vai se reunir com várias pessoas que pensam da mesma forma, que são irmãos em Cristo, como nós usamos, como somos família, o termo irmão, não é um termo só pejorativo, aleatório, não, nós somos família, por isso que chamamos os nossos companheiros e amigos de irmãos, né? E aí nesse momento nós vamos ter comunhão, nós vamos ofertar, nós vamos celebrar, nós vamos ceiar juntos, tá? Leia Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Não deixe de congregar. Hoje o termo desigrejados é um termo muito comum, muito comum. E a pessoa fala, eu posso servir a Deus sozinho na minha casa sem me relacionar com ninguém, mas a prática da celebração coletiva, estar com outros que têm a mesma visão, celebrar junto, orar junto, congregar, comungar, isso é bíblico. Então não deixe essa prática. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou então considera que está servindo ao Senhor apenas, única e exclusivamente com a sua família ou sozinho, entenda que isso não está 100% certo. A prática da celebração coletiva é necessária, bíblica, então não deixe de congregar, ok? Encerro com vocês citando aqui mais dois versículos. Os últimos dois versículos aqui que eu vou citar são Deuteronômio 8:18, que diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como vê neste dia. E encerro com Deuteronômio 8:18, que diz assim: eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e dou a quem é reto aos meus olhos. Guarde essas palavras no seu coração e que elas deem muitos frutos para a honra e glória do Pai. E te vejo em um próximo momento, em nossa próxima aula. Deus abençoe.